Graça e paz. Quero gravar esse aqui porque conversando com um amado, pelo WhatsApp, me veio assim a palavra e eu pensei, vou compartilhar uma mensagem simples, mas que é realmente de grande valia. Porque assim, estamos conversando, me veio a palavra no sentido seguinte: o que faz do altar? O que caracteriza o altar? Ou melhor, o que caracteriza uma igreja? O que faz uma igreja? Então assim, o que faz você olhar dentro de uma igreja e dizer, isso é uma igreja? A questão é bem simples. Porque assim, toda igreja só é igreja porque existe um altar. Se você parar para pensar e analisar que um galpão, ele pode ter cadeiras, ele pode ter microfone, mas ele não deixa de ser um galpão, um local de centro de convenções, um auditório. Mas o que faz disso uma igreja? Porque ali está edificado um altar. E uma coisa interessante, que Jesus disse que o altar é que santifica a oferta. Você veja que o altar é santificado pela oferta. Não, o contrário. A oferta é que santifica o altar. No caso, porque as pessoas achavam que a oferta era sagrada e por isso ela santificava, que o importante era a oferta. E Jesus está explicando que não, que é o altar que é o importante, porque ele santifica a oferta. Então assim, então o que acontece? Então o que define um prédio, falando fisicamente, o que define um espaço físico ser uma igreja, não são os vitrais com anjo, com arcanjo voando, não são as cadeiras, os bancos. O que define um altar é o seguinte: o que define uma igreja, o que define uma igreja é porque naquele local existe um altar. E aí é isso que faz com que você se torne templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia é clara: todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas tornaram-se templo do Espírito Santo. Até mesmo porque existe um altar. Então assim, se você existe um altar na tua vida, esse altar santifica a oferta. E assim, o altar santifica a oferta. E a oferta é santificada pelo altar. Se você for para o Velho Testamento, você vai ver na Velha Aliança, no Velho Testamento, que Deus não desce no átrio do templo. Deus desce no altar. É no altar que ele desce. É no altar que ele se manifesta. E no altar havia uma arca. Uma arca com um tampo de ouro, onde Deus descia no propiciatório, na tampa, para olhar a expiação. Então descia no altar da aliança. Então assim, se você tem um altar na tua vida, você tem uma aliança com Deus. E essa aliança é nada mais, nada menos do que um contrato. Todo contrato tem cláusulas, existem regras, dentro desse contrato. Existe benefício para lá e para cá quando você faz um contrato com alguém. Vamos pegar o exemplo, um contrato de compra e venda, uma prestação de serviço. Eu me proponho a prestar um serviço, de tal horário a tal horário e receber valor X. Então o valor que eu recebo é o meu benefício.
desse contrato, dessa cláusula, dessa aliança, desse pacto. Você pode até mudar os nomes, mas é tudo a mesma coisa. Significa contrato, aliança, né? Então o que acontece? Então, se eu sigo as regras do contrato, eu sou beneficiado pelo contrato. Se eu não sigo as regras, eu não sou beneficiado pelo contrato. Então muita gente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, mas não analisa as regras do contrato, as regras da aliança. Porque nós hoje estamos numa nova aliança. Mas essa nova aliança da graça, onde nós temos a liberdade, a chamada liberdade cristã, porque diz, né, que Cristo nos libertou da maldição, fazendo-se maldição. Então ele nos libertou, nós estamos livres. Mas livres para quê? Para continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos? Não, de forma alguma, né? Então é necessário respeitar as regras do contrato, a regra da aliança. E essa aliança está no altar, né? Pois é no altar que existe a aliança. Então, se você tem uma aliança no altar, se você tem um altar na tua vida, porque na tua vida tem que ter um altar. Para você ser templo do Espírito de Deus, tem que ter um altar. Porque só é santuário de Deus se existir um altar. Se tem um altar dentro da tua vida, se no teu coração existe um altar, então ele desce, ele se manifesta no altar. Mas no altar também existe uma aliança. Existe um contrato, existem regras que é necessário se observar. E Jesus está dizendo, a oferta é santificada pelo altar. Então não adianta você fazer para Deus coisas que você acha que são corretas, né, e simplesmente não observar outras. Como Jesus estava dizendo, né, para o pessoal, olha, antes de você deixar a tua oferta no altar, vai lá, perdoe o teu irmão, se reconcilie com ele, depois volta aqui e ofereça a tua oferta, né? Porque aqui o altar é uma aliança, e essa aliança é um contrato, ela tem regras. Não adianta você ser dizimista, ser ofertante e achar que só isso resolve, né? Então você tem que entender as regras dessa aliança, desse contrato. E ao observar essas regras, você vai ser abençoado por elas. Porque o altar santifica a oferta. O maior santifica o menor. Entendeste? Que Deus abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Espero poder ter ajudado alguma coisa sobre altar e oferta.